Você pode estar fazendo tudo certo aos olhos das pessoas. Participar dos cultos, cantar com fervor, ajudar nos ministérios, até pregar a palavra. Mas a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: e diante de Deus, como está o seu coração? A verdade que muitos ignoram é essa: não basta fazer as coisas da igreja, não basta cumprir o ritual. Religiosidade não é serviço a Deus. Religião vazia é como uma roupa bonita que esconde um coração podre. E o pior, muitos que se dizem servos do Senhor estão presos nessa armadilha, vivendo uma fé superficial que não transforma, que não liberta, que não salva. Jesus alertou que muitos farão tudo isso. Profetizarão, expulsarão demônios, farão milagres, mas ainda assim serão rejeitados por ele. Por quê? Porque a religiosidade, a mera aparência, não basta para entrar no reino. Deus não quer somente suas obras, Ele quer o seu coração entregue, quebrantado, disposto a morrer para o eu. Essa é uma mensagem que incomoda, que derruba muros, que desfaz sonhos fáceis. Mas é uma verdade que o cristianismo moderno insiste em esconder. A gente prefere cultos animados, mensagens de prosperidade, frases motivacionais, e esquece do preço da verdadeira entrega. E é exatamente essa ilusão que quero quebrar hoje. Se você sente no fundo que algo está errado na sua fé, que sua vida espiritual parece parada, que tem uma distância entre o que você vive e o que Deus espera, então esse vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque vou revelar verdades que poucos têm coragem de proclamar em voz alta e que podem transformar sua vida de um jeito que você jamais imaginou. Antes de continuar, quero que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus vai usar para te despertar. Além disso, não deixe de conferir o link da formação de discípulos na descrição. Um treinamento pensado para cristãos fiéis que querem deixar de viver uma fé pela metade e se tornar verdadeiros representantes do Evangelho em todos os aspectos da vida. Quando falamos de religiosidade, estamos falando de uma prisão espiritual. É como uma máscara que cobre o rosto verdadeiro da alma. Uma fachada que parece perfeita por fora, mas está vazia por dentro. Muita gente vive nesse estado sem perceber. Frequentam cultos, decoram versículos, participam de grupos, mas não experimentam o poder de Deus que transforma vidas. É fácil se enganar porque tudo parece estar certo na superfície. O sorriso no rosto, o abraço no irmão, a voz no microfone, tudo isso pode esconder um coração que está distante de Deus. A religião vazia alimenta o ego, promove vaidades e fortalece o orgulho disfarçado de espiritualidade. As pessoas se sentem importantes, reconhecidas, poderosas, mas tudo isso é um combustível falso que não gera vida. E o pior, essa religiosidade afasta as pessoas da verdade do Evangelho, porque elas começam a acreditar que estão salvas só por fazer parte da igreja, por cumprir um conjunto de regras, ou por estarem ativamente envolvidas em algum ministério. Mas o que Deus quer é o arrependimento genuíno, o quebrantamento sincero e uma vida rendida a Ele, mesmo quando isso dói, mesmo quando custa algo. Jesus deixou claro que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele disse que muitos farão obras poderosas em seu nome, mas serão rejeitados porque praticavam iniquidade. Isso é um alerta direto para nós hoje. Não basta ser visto como cristão. Não basta fazer parte da comunidade. Não basta repetir palavras bonitas e participar dos rituais. É preciso uma entrega verdadeira, um relacionamento profundo, uma rendição diária e total. E essa entrega não combina com superficialidade. Ela demanda que você olhe para dentro, reconheça suas falhas, sua vaidade, sua hipocrisia, que você deixe para trás tudo que é falso e se disponha a ser moldado pela palavra. Mesmo que isso signifique perder amigos, conforto e reconhecimento. Porque o caminho do discipulado nunca foi fácil. É um caminho de cruz, de renúncia, de luta contra o eu.
E se você ainda não entrou nele, está na hora de decidir. Vai continuar vivendo na religiosidade confortável? Ou vai se lançar de cabeça na verdadeira vida com Jesus? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que pareciam estar servindo a Deus, mas que na verdade estavam vivendo uma religiosidade vazia e perigosa. Um dos exemplos mais fortes é o dos fariseus, que Jesus denunciou com veemência. Eles eram rígidos com as leis, cumpriam todos os rituais e buscavam o reconhecimento público, mas seu coração estava longe de Deus. Jesus disse deles que fechavam o reino dos céus para os outros e que suas obras eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Esse alerta é para nós hoje. Não podemos nos contentar com uma fé apenas de aparência. Outro exemplo marcante está na história do profeta Elias, que se sentiu sozinho porque parecia que só ele ainda servia a Deus com sinceridade. Mas Deus revelou para ele que havia ainda 7.000 pessoas que não se dobraram aos falsos deuses nem beijaram ídolos. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece estar corrompido, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mas a pergunta que fica é: você está entre esse remanescente? Ou está apenas seguindo a multidão, que prefere a religiosidade confortável? E o que dizer da igreja dos dias atuais? Quantos estão preocupados demais com eventos, com números, com aparências, e poucos se importam com o crescimento espiritual genuíno? A verdade é que a igreja precisa urgentemente de um avivamento que comece no coração de cada um, um quebrantamento que nos faça renunciar ao falso e abraçar a verdade. Porque o inimigo é astuto e sabe que, enquanto estivermos presos a religiões vazias, ele pode dominar corações e destruir destinos. Por isso, o convite é claro: não se engane com o que parece certo, mas que não gera vida. Não se deixe levar pela facilidade do conforto espiritual. O verdadeiro serviço a Deus exige entrega total, disposição para ser transformado e coragem para enfrentar a si mesmo. E essa é a diferença entre quem serve a Deus de verdade e quem está apenas vivendo uma religiosidade que mata. A religiosidade cria uma falsa sensação de segurança que pode ser mortal para a alma. Ela faz com que muitos acreditem que estão caminhando para a vida eterna simplesmente porque estão fazendo o que é certo diante dos olhos humanos. Mas o Senhor olha para o coração, e Ele conhece cada pensamento, cada motivação, cada escolha que fazemos em segredo. É por isso que muitas vezes, o que agrada aos homens não agrada a Deus. E o que parece santidade para uns, pode ser hipocrisia para Ele. Jesus foi claro em sua advertência sobre aqueles que se aproximam dele com lábios, mas cujo coração está longe. Eles podem até fazer milagres e profetizar, mas praticam a iniquidade, e por isso serão rejeitados. Essa rejeição não é uma ameaça vaga, é uma certeza anunciada por aquele que é justo juiz. E o mais assustador é que muitos que vivem na religiosidade não percebem essa realidade, porque foram ensinados a valorizar a aparência mais do que a verdade. A igreja moderna, em muitos casos, virou palco de performances e aparências. Os púlpitos estão cheios de palavras bonitas e promessas de bênçãos, mas o chamado ao arrependimento profundo e à santidade foi diminuído ou até silenciado. O resultado? Uma geração que conhece as histórias da Bíblia, mas não conhece o Deus vivo. Uma multidão que canta alto, mas não sabe o que é estar quebrantada e transformada. E o juízo que vem dessa superficialidade não é apenas futuro. Ele começa agora. Cada coração que escolhe a religiosidade em vez da fé verdadeira está se afastando da vida abundante que Jesus prometeu. Está caminhando para uma condenação que poderia ser evitada com um simples ato de entrega sincera. Por isso, não se engane. Estar na igreja não é garantia de salvação. O que Deus quer é uma vida consagrada, um coração humilde e uma fé que produz frutos de justiça e santidade. Religiosidade é a armadilha mais sutil que o inimigo usa para destruir a alma do cristão. Ela disfarça o pecado, mascarando-o com boas obras e aparências,
enquanto o coração permanece longe de Deus. Muitos vivem um cristianismo de fachada, onde o mais importante é o que os outros veem, não o que Deus conhece em secreto. E essa distância entre a aparência e a realidade espiritual é a porta aberta para o engano e para a condenação. É importante entender que Deus não rejeita as obras por si mesmas, mas rejeita a hipocrisia e a iniquidade que muitas vezes se escondem atrás delas. A palavra nos lembra que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a santidade começa no interior, no compromisso diário de negar a si mesmo e seguir Jesus no caminho estreito. Não adianta fazer tudo certo no palco e pecar no esconderijo do quarto. Não adianta orar em público e alimentar pensamentos impuros. Não adianta servir no ministério e guardar rancor no coração. O verdadeiro cristianismo é uma vida de transformação contínua. É um processo de morrer para o velho homem e nascer para uma nova identidade em Cristo. E isso não é confortável. Não é fácil. Exige renúncia, luta, oração, entrega e uma busca constante pela presença de Deus. Mas é essa vida que traz paz, liberdade e verdadeira comunhão com o Pai. Então, a pergunta que você precisa responder é: onde você está? Está vivendo uma fé superficial que te mantém preso no mesmo lugar? Ou está disposto a romper com a religiosidade e buscar a verdadeira vida em Cristo? Essa decisão não pode ser adiada, porque o tempo da misericórdia é agora, e o chamado para uma vida genuína é urgente. Chegou o momento de olhar com sinceridade para o que temos vivido como cristãos, para o que temos chamado de fé. Muitos, por anos, têm se acomodado em uma religiosidade confortável, que não desafia, não incomoda e nem transforma. Essa fé de fachada pode até encher templos, produzir eventos grandiosos e impressionar multidões, mas no íntimo está vazia, seca e distante do que Deus realmente deseja. O pior de tudo é que essa religiosidade é um terreno fértil para a cegueira espiritual, onde o diabo age sorrateiramente, mantendo corações presos em uma rotina sem vida. Jesus deixou claro que nem todo que o chama de Senhor estará salvo, que muitos que realizam milagres e profetizam em seu nome, na verdade, praticam iniquidade e serão rejeitados. Essa é uma das verdades mais duras do Evangelho, e é justamente por isso que foi esquecida, ignorada e, em muitos casos, censurada. Porque ela confronta a religiosidade, expõe a hipocrisia e derruba as falsas seguranças que construímos para justificar uma fé medíocre. Se o que você tem vivido até hoje é apenas um culto a aparências, uma adesão a regras e um repertório de frases feitas, saiba que isso não é suficiente. Deus não está interessado em crentes que apenas frequentam a igreja e participam de eventos. Ele quer adoradores em espírito e em verdade, dispostos a se despir do velho homem e a se revestir do Espírito Santo. Essa entrega radical é o que faz toda a diferença. É isso que transforma um religioso em um verdadeiro discípulo. Não basta mais ser reconhecido pelos homens. É preciso ser conhecido por Deus. E para isso, é necessário abandonar tudo o que não agrada ao coração do Pai. É necessário confessar as falhas, romper com as mentiras que contamos a nós mesmos e permitir que a palavra queima as impurezas. Esse processo pode ser doloroso, mas é o único caminho para a salvação genuína e para a vida abundante que Jesus prometeu. Portanto, o convite que deixo para você hoje é para que pare de se enganar. Pare de viver uma fé que não transforma, que não liberta, que não salva. Não se deixe prender pela religiosidade que mata, mas abrace a verdadeira vida que vem do Espírito. Essa é a diferença entre estar na igreja e realmente pertencer ao reino de Deus. A escolha está em suas mãos. Você precisa entender que viver uma fé verdadeira não é um jogo de aparências. Não se trata apenas de seguir tradições, decorar textos ou repetir rituais que agradam aos olhos humanos. É algo muito mais profundo, uma entrega total que vai além das palavras e das ações externas. É um compromisso com Deus que transforma o coração, renova a mente e muda radicalmente a forma como você vive.
A religiosidade pode até trazer reconhecimento momentâneo, mas nunca trará paz verdadeira. Ela alimenta o ego, cria um senso falso de segurança e, muitas vezes, camufla o pecado que corrói o interior da alma. Essa falsa segurança é o que torna o perigo ainda maior, porque a pessoa acha que está salva, mas está caminhando para a perdição. E o pior é que muitos cristãos vivem essa mentira todos os dias, presos em uma rotina que não os aproxima de Deus, mas os afasta dele. Deus não quer seguidores de fachada. Ele quer discípulos que estejam dispostos a morrer para o eu, a renunciar às vontades carnais e a viver pelo Espírito. Discípulos que entendem que a fé verdadeira é uma luta diária, um processo contínuo de santificação e entrega. E essa entrega não pode ser parcial. Precisa ser total, sem reservas, sem desculpas. Se você tem sentido esse chamado no seu coração, se está cansado de viver uma fé vazia, de buscar a aprovação humana e de alimentar uma religiosidade que não sustenta, então chegou a hora da decisão. Não adianta continuar fingindo para si mesmo e para os outros. É tempo de olhar para dentro, enfrentar a verdade e se lançar nos braços do Pai com sinceridade e humildade. Porque só assim você será realmente conhecido por Deus. Só assim sua fé terá poder e significado. E é essa transformação que Deus quer fazer na sua vida, não apenas por fora, mas por dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Essa é a fé que salva, que liberta, que produz frutos eternos. E essa fé começa com uma decisão que só você pode tomar. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração. Ele está quebrantando seu orgulho, rasgando as máscaras e trazendo à luz aquilo que você tentou esconder, até mesmo de si mesmo. Você pode até ter vivido anos na igreja, participado de cultos, feito obras, mas se o seu coração nunca se rendeu totalmente a Deus, a sua fé está vazia, e isso não é suficiente. Não estou dizendo isso para te condenar, mas para te dar uma chance real de mudança. Deus não quer que você apenas seja um crente de fachada, um religioso que segue regras para impressionar os outros. Ele quer um discípulo comprometido, que vive o Evangelho em cada área da vida, que enfrenta a luta diária da santidade, que carrega a cruz com fé e coragem. Essa é a fé que transforma, que liberta e que abre as portas do céu. Mas essa fé começa com um passo. O passo da entrega sincera, da renúncia ao velho homem, do arrependimento genuíno. Não deixe para amanhã o que pode decidir hoje. O tempo da graça está se esgotando para muitos. Jesus está voltando e a pergunta que você vai ouvir não será sobre o quanto você fez, mas sobre o quanto você o conheceu de verdade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Essa é a pior sentença que um cristão pode ouvir, e é por isso que não podemos brincar com a fé, não podemos viver de aparência. Se esse vídeo tocou o seu coração, se você sente que Deus está te chamando para uma vida mais profunda e verdadeira, eu tenho um convite especial para você. Na descrição está o link para a formação de discípulos, um treinamento pensado para quem quer sair da religiosidade e entrar na verdadeira missão de ser luz e sal no mundo. Não é um curso qualquer, é uma jornada de transformação completa que vai preparar você para representar Jesus com poder e autenticidade. A decisão está na sua mão. Você pode continuar vivendo no conforto da religião, ou pode dar o passo corajoso de se tornar um verdadeiro discípulo. Eu te desafio a escolher a vida, a escolher a verdade, a escolher Jesus. E lembre-se, o chamado está aberto, mas não para sempre. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada.